sobre o medo de errar e expectativas irreais. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Fabiana Santos e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre aquela perguntinha que fica rondando a nossa cabeça. Não é sempre, mas é em momentos em que a gente se sente vulnerável, que a gente está com medo de errar, que a gente sabe que tem uma grande chance da gente fazer uma bobagem. E essa perguntinha que fica na nossa cabeça é a seguinte: o que as pessoas vão pensar? O que o fulano vai pensar? O que minha mãe vai pensar? O que meu chefe vai pensar? O que meu marido vai pensar? O que meus filhos vão pensar? Como é que eu vou ser julgado por isso aqui? E normalmente quando a gente fica com essa perguntinha na cabeça, o que acaba acontecendo? A gente recua diante do desafio. E ao recuar, a gente fica no medo. E o medo é de quê? O medo é de se mostrar. O medo é de deixar exposto que nós não somos perfeitos. Ou talvez que a gente não saiba muito bem o que a gente está fazendo. Ou talvez que a gente tenha uma sensação de que a gente sabe, mas não tem certeza. Então, a gente tem medo de mostrar a nossa insegurança, as nossas incertezas, os nossos vacilos, as nossas imperfeições. E aí a gente recua. E ao recuar, a gente fica frustrado com a gente mesmo, porque não teve essa ousadia. A gente sentia que tinha potencial para mais, que podia ter se arriscado, mas não se arriscou. Não teve coragem, porque, claro, o que as pessoas vão pensar? Se der errado, e se não der errado também? O que as pessoas vão pensar da minha ousadia de fazer isso? De fazer isso sabendo que eu não sou perfeito nisso. Eu não sou ótimo nisso. E aí, muita gente fala sobre o medo de falar em público. Medo de falar em público. Que dizem que é o segundo maior medo depois do medo da morte. Por que tanta gente tem medo de subir no palco, pegar o microfone e falar? Simplesmente falar. Primeiro porque todos os olhares estarão sobre você. E isso parece assustador para muitas pessoas. Segundo porque você pode errar e está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Já pensou o que as pessoas vão pensar? E nesse vídeo aqui eu quero te apresentar um aspecto do que as pessoas vão pensar. Para atenuar um pouco desse medo de errar e dessa expectativa irreal que você tem em relação ao que as pessoas vão pensar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas provavelmente sim, porque com a maioria das pessoas que eu conheço já aconteceu. Você já entrou em contato com um estrangeiro aqui no Brasil. E esse estrangeiro, ele tenta falar português com você, ele tem uma noção de português. E você vê que ele erra um monte de coisas, mesmo, erra muito. Então, ou mesa, ou cadeira, ele fala, não coloca o verbo conjugado, ele coloca o verbo no infinitivo, enfim. Comete inúmeros erros, o tempo todo. Mas quando ele está falando com você, tentando se comunicar, o que você fica tentando fazer? Você fica tentando ajudá-lo. Você consegue pegar, captar a ideia do que ele está falando para você. Ou seja, você normalmente, com raríssimas exceções, a não ser que você seja professor de português, você vai ficar parando esse alemão, esse americano, essa pessoa que está falando com você e vai ficar corrigindo ela o tempo todo, a não ser que ela te peça para fazer isso. Ou que esse seja o seu papel. Como eu falei, você é o professor de português. Você não vai fazer isso. Você vai ajudá-lo. Você vai tentar honrar essa iniciativa dele, essa coragem dele de falar uma língua que ele não domina 100%. Você vai facilitar as coisas para ele. Você vai relevar os erros dele. E a mesma coisa acontece quando alguém sobe no palco. Raramente você tem alguém na plateia que não está te admirando pela coragem que você teve de subir ali e de pegar o microfone. E as pessoas estão torcendo por você, na grande maioria dos casos. Só se tiver um inimigo na plateia. Aí realmente esse aí não está torcendo por você, mas ele não torce por você nunca. Essa expectativa de ser perfeito, ela é irreal.
A perfeição é impossível de ser atingida. Para nós, seres humanos, nós somos seres perfeitamente imperfeitos. Ninguém espera a perfeição do outro. E essa que é a maior doideira. Por quê? Da mesma maneira que a gente torce pelas pessoas que ousam, que têm coragem de se expor, e a gente torce sim, a gente fica imaginando que a expectativa das pessoas é de que nós sejamos perfeitos, que a gente não erre. Então, enquanto a gente torce pelo estrangeiro que está lá tentando falar uma língua que ele não conhece, ou por quem está lá no palco pegando o microfone pela primeira vez, a gente acha que quando for a nossa vez, a gente tem que fazer tudo certo. E isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma expectativa irreal que todos nós criamos em algum momento das nossas vidas. E não é em todas as áreas da nossa vida. Tem áreas que nós somos bem autoconfiantes, mas outras não. E muitas vezes essas áreas que a gente não se sente autoconfiante para se expressar completamente, para ser completamente autêntico ou para ser o máximo autêntico que a gente puder ser, para ousar na nossa expressão, para inovar, essas áreas são justamente as áreas que a gente mais queria se expressar, mais queria inovar. Então, toda vez que você pensar em recuar diante de um desafio, que seria uma oportunidade de autoexpressão, uma oportunidade de crescimento, a minha sugestão é que você se pergunte: quais são as expectativas irreais que eu estou formulando? De quem é a opinião que realmente interessa? Quem mais está aqui dentro de mim para saber o que é para mim essa ousadia? E aí você pode estar contra-argumentando mais ou menos assim: mas existe uma chance real de eu fazer uma bobagem e de ser um erro na frente de todo mundo e todo mundo ver. Olha, se isso acontecer com você, como já aconteceu comigo, de cometer um super erro que todo mundo viu, essa experiência vai te fazer mais forte. É ruim pra caramba na hora que acontece, mas o melhor vem depois, porque quando a poeira abaixa e você lida com aquela dor, com aquela preocupação, com as consequências daquele erro que você cometeu, que normalmente são muito menores do que as consequências irreais que você tinha imaginado anteriormente, você começa a perceber que você pode errar e que não é tão grave assim na enorme maioria dos casos. A aprendizagem, o conhecimento, a sabedoria, ela vem da experiência e da experiência de errar também. Se você tivesse a opção entre duas pessoas para te ensinar alguma coisa que você não sabe, a primeira nunca errou na vida, sempre fez tudo certo. E a segunda errou muito e hoje em dia faz num nível de excelência. Qual das duas você ia preferir? A que nunca errou, que sempre fez tudo certo, que para ela as coisas foram concedidas, ela não conhece os riscos, ela não conhece os perigos? Ou para aquela outra, que tem muito mais para te ensinar sobre riscos, sobre perigos? O erro te faz crescer, o erro te agrega valor. E agrega valor para as outras pessoas também que estão te vendo errar, que elas vão aprender como não errar. Por sua causa, você agrega valor errando. E é isso, eu ia amar saber o que você achou dessa nossa conversa aqui de hoje. Deixa um comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários, eu adoro ler os comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o sininho ligado para você saber quando eu fizer uma live, quando eu estiver ao vivo, para você ser chamado e vir conversar comigo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem muitos materiais legais, links interessantes para você chegar mais perto, para receber materiais exclusivos. Dá uma olhada aqui na descrição. E enfim, a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um beijo!